Como eu faço para ele voltar? Eu quero que ele volte. E agora? Vamos falar sério? Veja, seja qual for o motivo, vocês não estão se falando. A única coisa que você pode fazer, que tem poder para mexer com o homem, é mexer na vulnerabilidade dele, na fraqueza dele, com algo que ele não está acostumado. Então, com o que é que ele está acostumado? Com você correndo atrás dele, ligando, mandando mensagem, procurando o irmão dele, a família dele, pedindo desculpas, pedindo para ele voltar atrás. Agora, com o que é que ele não está acostumado? Com você ficar em silêncio, calada, seguindo a sua vida, seguindo em frente. Você mexe com a fraqueza dele, você mexe com algo que ele não está muito acostumado. Ele começa a pensar, por que ela não veio atrás? Será que ela está com outro? Já quando você vai atrás, você apenas mostra a ele que ele estava certo, que você não consegue viver sem ele, que ele é o dono da sua vida. Você enche o ego dele deste tamanho que ele vai agir com deboche com você, ele vai te machucar, ele vai falar coisas absurdas com você, porque o ego dele está inflado. Então a única opção que você tem na verdade é seguir em frente, focar em sua vida e não para ele voltar, mas porque a sua vida é muito mais importante. Se ele voltar do jeito certo e quiser resolver a situação, aí é outra história. Ela riu quando ele disse que ia embora. Não porque achasse engraçado, porque não acreditava que fosse verdade. Só entendeu, meses depois, que verdade não pede permissão para doer. Será mesmo que eles sempre voltam? Pois é, eu vou te falar. Sim, eles sempre voltam. Pode passar uma semana, um mês, um ano, mas eles sempre voltam. Mas assim, amiga, não vale a pena você parar a sua vida para viver esperando esse homem voltar para você. Em algum momento ele vai voltar. Espere vivendo, não espere esperando. Já pensou você viver sua vida inteira esperando por esse homem enquanto ele está curtindo, está pegando outras e você aí parada esperando para ver se ele vai voltar? O ser humano não valoriza a presença. Ele valoriza a ausência confirmada. É por isso que tanta gente só enxerga o que tinha quando esse algo já não responde mais. O que eu faria se eu quisesse voltar com o meu ex hoje? Hoje mesmo. Eu, Amanda, já consegui voltar com vários ex-namorados e ex-ficantes meus, usando sempre a mesma técnica, gente. E não é que eu tô te incentivando a voltar pra um alecrim dourado. Só que se você acha que você perdeu realmente o amor da sua vida, vai lá e tenta, e é pra isso que eu vou te ajudar hoje. E pra você que não me conhece, meu nome é Amanda, eu reflito sobre relacionamentos aqui. Se esse vídeo caiu até você, considere um sinal do universo que você vai estar voltando com o teu ex, hein? Primeira coisa que eu faria se eu quisesse voltar com o meu ex hoje é começar a refletir um pouquinho, gente. Não adianta você querer voltar com o seu ex hoje, sendo que vocês terminaram semana passada, gente. Ainda não deu tempo de vocês digerirem a informação. Então a melhor coisa que você faz é realmente dar tempo ao tempo, entendeu? Dar espaço para as pessoas respirarem, espaço para as pessoas repensarem. Então é a primeira coisa que eu ia fazer, ter paciência mesmo. A segunda coisa é não encher o saco. Você quer voltar com uma pessoa que provavelmente às vezes tá com ódio de você, tá com ego ferido, você não pode encher o saco, entendeu? Que essa pessoa só vai piorar isso que tá sentindo. Então deixa a pessoa quietinha lá, entendeu? Não é pra você fazer contato zero totalmente, mas assim, fica quietinha na sua, sabe? Não enche o saco, você sabe como é que você faz isso. E a terceira coisa que eu faria é memória afetiva, gente, memória afetiva. Se você ainda não sabe, é uma técnica que eu ensino pra vocês, é só você colocar aqui na barrinha memória afetiva Amanda que vai aparecer já. Mas basicamente, quando eu queria voltar com alguém, eu sempre arrumava um jeito de fazer essa pessoa relacionar coisas boas a mim, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa tá com ódio ali, entendeu? Tá com o ego ferido, ela não vai pensar coisas positivas sobre mim. Então eu tenho que virar esse jogo e é isso que você vai fazer também. Quando você já respeitou as duas primeiras regras desse vídeo, que é dar tempo ao tempo e não encher o saco, você já pode começar a usar a memória afetiva. A hora que você tentar se reaproximar dessa pessoa, até porque a gente não faz simpatia aqui, você vai ter que fazer alguma coisa. A hora que você começar a tentar se reaproximar dele, você sempre vai lembrar de trazer coisas positivas para a conversa de vocês e tudo. Então vou dar um exemplo prático se vocês estão voltando a se seguir nas redes sociais, por exemplo. Você foi lá e seguiu o teu alecrim dourado de novo, essa pessoa te seguiu de volta, já começamos bem aí. E a partir do momento, você vai começar a postar coisa nos stories antes de conversar com ele diretamente. Coisas que refletem coisas boas que vocês viveram. Então pode ser um restaurante que vocês iam com frequência, por exemplo. Pode ser uma foto do seu cachorrinho, que ele amava seu cachorrinho. São todas essas coisas que você vai brincar ali para realmente chamar a atenção dele de forma delicada e discreta, hein?
E quando ele vê aquilo, ele com certeza vai começar a remeter coisas positivas a você, entendeu? Ele vai começar a olhar de novo, entendeu? Só que, obviamente, gente, isso vai funcionar com aquela pessoa que tem um mínimo de interesse por você, entendeu? O cara que te odeia, não te quer mais, aí a gente tem que usar outra técnica que você vai esperar o próximo vídeo. Mas se essa pessoa tá minimamente aberta a voltar a conversar com você, voltar com você, só essas 3 coisinhas que você vai fazer já vai resolver. Comigo sempre dava certo, gente, porque eu respeitava as 2 primeiras regras desse vídeo. Então, se você ainda não sabe exatamente o que fazer, comenta aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Ninguém avisa, mas existe um prazo de validade para os pedidos de desculpa. Depois desse prazo, eles não curam nada. Só confirmam que era tarde demais. Saí pela cidade, louca de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Adriano, quero encontrar meu amor. Volta pra mim, Adriano, por favor. Não dá pra viver assim. Adriano, volta um pedaço de mim. E Adriano, eu tô louca na cidade te procurando, Adriano, pra dizer que eu te amo, que você é o grande amor da minha vida. Quero encontrar meu amor, Adriano, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, Adriano. Falta um pedaço de mim. Adriano, esse recado vai pra você, pra dizer que eu te amo, que você é o amor da minha vida. Te amo, bebê, te amo, Adriano, o amor da minha vida. Tem gente que constrói um silêncio tão perfeito que parece indiferença. Mas silêncio, quando é decisão e não desprezo, é a forma mais educada de dizer: eu me importei demais. Tá difícil não correr atrás, não mandando mensagem. Chorei, quero ele de volta. Eu sei, amiga, eu sei que dói. Eu sei, amiga, que dá uma ansiedade e dá molesta. Eu sei, amiga, mas tá dando certo? Se tu tá correndo atrás é porque alguém tá se afastando. Então tu tá precisando ir. Então tu tá vendo que a estratégia que tu tá fazendo, a forma que tu tá fazendo, não tá dando certo. Então muda, amiga. Isso faz parte da vida. Se algo não tá dando certo, muda pra ver se aquilo dali se ajusta. E se você tá vendo que indo atrás, chorando, se humilhando, mandando mensagem. Não, ele não vê que eu choro, não. Não, mas ele sabe que tu tá ali, que tu tá sofrendo, que você tá indo atrás. Você tá vendo que ele não tá amolecendo com isso. Então, a única forma é se afastando. É deixando que ele vá, é soltando a corda mesmo. É deixando que ele sinta a sua falta. Ninguém sente falta de quem está em cima. Entenda isso, amiga. E quando você fala assim, ó, tá difícil, quanto mais você falar, não consigo, tá difícil, o seu cérebro, ele vai interpretar que aquilo dali é algo que você não consegue fazer de maneira nenhuma. Você comece a trocar isso aí por desafiador. É desafiador, mas eu consigo. Comecem a mudar isso. Você consegue sim. Olha só, a primeira vez que eu fiz o contato zero, eu amava muito a pessoa. Eu gostava muito dele. Lógico, se eu tive que aplicar alguma estratégia para trazer essa pessoa de volta, era porque essa pessoa tinha alguma importância, porque senão eu estaria tratando com indiferença, para mim tanto faz, né? Mas a primeira vez eu não tinha tanta experiência e eu sofri, gente. Eu sofri de verdade. Porém, o que foi que eu fiz? Eu fiz um acordo comigo mesma. Eu falei o seguinte, eu disse, ó, não nasci colada nele. Então, se eu passei minha vida inteira e ele não estava ali do meu lado e tal, eu conheci fulano tem 1 ano e pouco, então eu consigo viver sem ele. Pode cair o mundo, chover canivete, mas eu vou passar 15 dias. Eu me propus, porque eu não conseguia ficar sem falar com ele. Porque como fazia parte da minha rotina, falar com aquela pessoa todos os dias, estar conversando, a gente meio que fica viciado mesmo. O cérebro da gente fica viciado naquela pessoa. A gente quer aquele estímulo, a gente acha bom, a gente quer aquela rotina, a gente, sabe? O cérebro da gente não está acostumado com a ausência daquilo. Se há uma ausência é porque já houve uma presença. Então, amiga, eu disse, quer saber? Vou aplicar essa estratégia. Pode cair o mundo, 15 dias, eu não falo. Passa 1 semana e ele calado. E eu lá, né? Sabe, mas disse, não vou. 10 dias, ele começa a ligar. E a coisa mais ansiosa que dá é ver o número da pessoa, ver a pessoa tentando falar com você e você diz assim, não vou atender. Eu não vou. Passaram uns 15 dias e eu disse assim, agora eu vou dobrar a proposta, vou passar mais 15 dias. E ele começou a fazer o jogo, né? Me bloqueava, desbloqueava, tentava falar e dizia que era culpa minha. E fazia isso, fazia aquilo. E eu já entendendo um pouco, né, do que ele estava fazendo. Eu disse, não, isso aí é estratégia, isso aqui eu vou por esse lado, eu vou por esse. Até que ele estava em uma viagem. Mas ele desistiu da viagem e foi bater
na minha porta. E eu atendi assim. Oi, você tá louca, tá, não sei o que. E eu ainda fiz, eu já contei aqui. E eu ainda peguei o celular, dei pra minha prima, coloquei a foto, salvei lá no WhatsApp a foto de um cara bem gato e pedi pra ela ligar pra mim. Ó, fulano chegou aqui. Eu sabia que ele ia vir, porque ele já tava desesperado. Deixei meu celular ali de bobeira e tal. E depois ela começou a ligar, mas apareceu a foto do cara, né? Como se fosse uma chamada, né? Ele, quem é? Eu disse, você não tem nada a ver com isso. Quem é? Então, eu disse, não. Vá viver a sua vida. Menina, esse homem ficou louco. Louco. Mas ficou do jeito que eu queria. Entendeu, amiga? Então, assim, faça uma proposta com você mesma. Você consegue. É desafiador, amiga. Não é difícil, não é impossível. É desafiador. Mas você consegue, querida. Consegue. Você não nasceu junto com ele. Entendeu, amiga? Então, você consegue, querida. A forma que você está fazendo está errado. Está errado. Faça, se proponha a fazer isso, que você vai ver. Mas já durou uma semana, ele não vem 10 dias e tal, não sei o quê. Espere o tempo que for preciso, mas não faça mais isso. Não vá mais atrás dele, não mande mensagem, não faça mais, amiga. Aí você vai ver a mágica acontecer, viu? Me segue pra mais dicas, gente, que aqui o negócio é estudado, viu? Aqui o negócio é estudado, testado, comprovado e dá certo, dá. A pesquisa mais recente sobre arrependimento amoroso não fala sobre quem foi deixado, fala sobre quem deixou. E o dado mais chocante não é a dor, é o tempo que ela demora para chegar. Se você quer que ele volte, a pior coisa que você pode fazer é ir atrás dele. A pior. Quando acontece o término, os primeiros dias o cara tá aliviado. Não importa o quanto ele gostava de você. Ele está aliviado. Isso é cientificamente comprovado, é estudado. São 3 fases que o cara passa. A primeira fase, de alívio. A segunda fase, de curiosidade. Isso se você der espaço. E a terceira fase é a fase da saudade. Primeiro, a mulher tá sofrendo muito. A gente sempre ouviu falar, isso é real. Terminaram, o casal terminou, primeiro a mulher sofre e o cara tá bem. Depois ele passa a sofrer. Por quê? Porque ela sofre muito no começo, é aquele sofrimento, aquela coisa horrível que a gente sabe como é. E aí, depois de um tempo, ela começa o quê? A aceitar. Começa a se acostumar com a ideia. Começa a seguir. E é justamente nessa fase que daí o cara tá entrando na fase da saudade, do sofrimento. Então são fases diferentes. Mas no começo, que é a fase que você mais está sofrendo, é a fase que ele está sentindo alívio. E se você for atrás dele, ele vai sentir repulsa. Porque quando você está aliviado, ou seja, quando a pessoa começa a te procurar, você fica, nossa, que chata. A pessoa passa de chata, sabe? Pegajosa. O cara começa a ter só certezas de que a melhor coisa que ele fez foi se afastar de você. Então não vai atrás desse cara se você quer que ele volte. Escuta o que eu tô te falando. Se você aguentar ficar na sua, depois de 30, 40, 45 dias, que passa essa fase do alívio, vem a fase da curiosidade. Por quê? Porque você não foi atrás. Entende? E aí ele começa a ficar, como será que aquela louca tá? Nossa, fulana não veio atrás, né? Será que superou, seguiu? Quando ele sente a curiosidade, é porque você não foi atrás dele, não olhou story, não ficou falando dele pras pessoas, não perguntou dele pra família, não mandou mensagem. Ele vai sentir curiosidade. Isso é comprovado, estudado. Aí quando ele sente a curiosidade, que ele vai ver, vai procurar saber, sempre pelas redes sociais, ele não pode ver você com outro cara, você na balada, morrendo de bebê, fazendo graça pra chamar atenção, postando frase indireta, não pode. Entrou, viu esse tipo de coisa, sabe que você tá sofrendo, sabe que você tá querendo chamar atenção. Ele tem que entrar na sua página e ver você trabalhando, estudando, indo pra academia, indo no cinema, indo com o almoço, com sua mãe, com seus amigos. Vida normal. Não tá tentando pagar com raiva, não tá tentando despirocar. Viu que você tá seguindo bonita, linda, não tá postando indireta, não foi atrás, vai surtar. Vai pensar o que aconteceu que ela já me esqueceu tão rápido. Como assim a vida dela não parou? Como assim ela não veio atrás? Tá postando direto e tá bem essa menina? Que jeito? Nisso, ele entra em contato. Pode ser voltando a te seguir, curtindo um story, mandando uma mensaginha, qualquer coisa. Mas esse primeiro contato não é pra voltar com você. O primeiro contato é pra testar como você tá. Se você ainda tem sentimento por ele, se você ainda tá disponível. Então, no primeiro contato, não vai desesperada, respondendo mensagem imediatamente, sabe? Entregando sentimento na mensagem, respondendo com emoção, respondendo um texto ou engajando conversa de horas com ele. Não vai. Demora pra responder, responde, não fria. Também pra mostrar que você tá pagando de raiva. Não. Ele não tem que ter nenhum estímulo seu, zero. Você vai tratar ele como você trataria uma pessoa que você
que anda, nem cheira e nem fede. Nem tá com raiva, mas nem tá com saudade, entendeu? Oi, fulano, tudo bem? Nossa, tudo bem por aqui, tudo certo. A vida seguindo, né? Correndo, trabalhando, correria, normal. Ah, minha família tá bem, sim. E aí, como é que tá as coisas aí? Ah, fico feliz que você tá bem. É isso. Engajou outra coisa, demora pra responder. Deixa no vácuo, responde no outro dia. Se você souber levar esse cara pra fazer ele pensar que a sua vida seguiu, que você não morreu, pra ele deixar ele confuso, se você ainda tem algum tipo de sentimento, falou de sentimento, desbaratina. Ah, difícil, o término sempre é difícil, né? Mas graças a Deus a gente se ocupa, a vida segue, uma hora, né, a gente fica bem. Isso, entendeu? Joga no ar. Se você fizer isso, esse cara vai ficar louco. Por quê? Porque homem não aceita perder o sentimento de ninguém. Por mais que ele não queira você, ele quer o seu sentimento ali. E aí quando ele vê que você, que foi comprovado, né, que você não foi atrás, que você não foi atrás dele, que ele veio procurar, você tava bem, seguindo a sua vida, ainda veio falar com você, você não deitou pra ele, esquece. Se ele tiver sentimento por você ainda, ele vai querer voltar. Vai te chamar pra uma conversa, vai falar sobre voltar. E em nenhum momento eu quero que você se entregue desesperadamente pra esse cara. Se decidir voltar com ele, imponha limites, tenha uma conversa séria. Não demonstre que você estava desesperada. Quando voltar, não fica, ai, tava morrendo de saudade. Não! Se você souber agir assim, no fim, esse término até vai ter sido bom. Porque ele vai passar a te respeitar. Ele vai pensar 10 mil vezes antes de terminar com você de novo. Por quê? Porque ele viu que você seguiu. E aí é uma oportunidade de outro cara entrar na sua vida. Numa dessas, você conhece outra pessoa, ele roda. Só que tem que saber usar inteligência emocional. Não pode ser desesperada, emocionada com o homem. E aí, no relacionamento, já retoma esse relacionamento sabendo que ele vem te procurar com um pouco mais de empoderamento, colocando mais limite, menos emocionada, para que essa relação dure. Quando a gente entrega tudo pro cara, todo o nosso sentimento, nosso amor e não sei o que, eles pisam na nossa cabeça. Então sim, todos os caras voltam. Volta ficante, volta namorado, volta ex-marido. Só que saiba como se comportar para que ele volte, porque existe ali uma condição para que eles voltem. A mulher que já fica indo atrás, não dá espaço pro cara, o cara volta, já fica desesperada, esquece, ele vai cozinhar. Existe uma cena que se repete, com pequenas variações, em milhares de histórias diferentes. Duas pessoas constroem algo junto. Um dos dois começa a duvidar, o outro insiste um pouco, recua um pouco, insiste de novo e, em algum momento, cansado, para de insistir. E aí, quase sempre, é exatamente nesse instante que o interesse do outro lado acorda. Não antes, não durante, depois, quando já não tem mais para onde voltar. Psicólogos que estudam apego e comportamento relacional descrevem esse padrão com um nome técnico, mas na prática ele é simples de entender. A gente é treinado desde muito cedo a confundir disponibilidade com garantia. Se alguém está ali, todo dia, demonstrando interesse, oferecendo atenção, a mente humana tende a interpretar isso como um recurso permanente, algo que sempre vai estar disponível. Então pode ser adiado, testado, colocado em segundo plano enquanto outras urgências da vida tomam prioridade. O problema é que ninguém é um recurso permanente. E o dia em que essa pessoa decide silenciosamente redirecionar sua energia emocional para outro lugar, inclusive para si mesma, é o dia em que a conta chega. Eu não estou falando de um gênero específico aqui, nem de generalizações fáceis sobre quem erra mais em relacionamentos. Isso seria simplista e sinceramente covarde como análise. O que está em jogo é um padrão muito mais amplo, que atravessa homens e mulheres, gerações inteiras, culturas diferentes. A dificuldade humana de reconhecer valor antes da perda. É a mesma lógica que faz alguém só valorizar a saúde depois de adoecer. Só valorizar o tempo livre depois que a rotina engole tudo. Só valorizar um emprego depois de ser demitido. Não é sobre gênero, é sobre percepção tardia, um dos comportamentos mais estudados e mais universais da psicologia humana. Só que existe uma camada específica que está se tornando mais visível nos últimos anos.
principalmente entre pessoas que estão na casa dos 25, 30 e poucos anos. A cultura de relacionamentos mudou de um jeito muito rápido. Aplicativos, múltiplas opções simultâneas, a sensação constante de que pode ter alguém melhor logo ali, num scroll de tela. E isso criou um comportamento coletivo interessante. As pessoas começaram a tratar conexões reais como se fossem só mais uma opção entre várias, até o momento em que essa mentalidade de abundância esbarra numa realidade desconfortável. Nem toda conexão se repete, e nem toda pessoa que parece substituível na teoria é substituível na prática. Imagina a seguinte cena bem cotidiana. Alguém que vinha desde os 20 e poucos anos recebendo atenção, carinho, paciência de uma pessoa específica, decide, num momento de dúvida, testar se existe algo melhor por aí. Não necessariamente por maldade, muitas vezes por insegurança, por medo de se comprometer, por uma sensação difusa de estar perdendo outras possibilidades. Ela afasta, questiona, cria distância. E do outro lado, a pessoa que estava sendo testada, cansada de operar num relacionamento de incertezas, finalmente decide parar. Não com drama, não com discurso, apenas para. Segue a vida, investe em si mesma, no trabalho, nos amigos, na própria reconstrução emocional. E é exatamente aí, quando o silêncio se instala de verdade, que a percepção muda do outro lado. Porque a ausência de resposta não é neutra. Ela comunica algo. Ela diz: eu não estou mais disponível para negociar minha importância na sua vida. E é essa mensagem silenciosa que costuma detonar um processo interno de reavaliação. As pessoas voltam a lembrar de detalhes específicos. O jeito que a outra pessoa falava, como ela reagia num dia ruim, aquela sensação de segurança que só existia quando aquela presença estava ali. E o pior, elas percebem que essas coisas não retornam com um pedido de desculpa genérico. Retornam, quando retornam, com tempo, reconstrução e prova, não com palavras bonitas ditas num momento de saudade repentina. Tem um estudo publicado há alguns anos em revistas de psicologia comportamental que fala sobre o que os pesquisadores chamam de arrependimento retrospectivo em decisões relacionais. A conclusão principal não é surpreendente à primeira vista, mas é devastadora quando você realmente para pensar nela. O arrependimento sobre decisões afetivas costuma ser mais intenso e mais duradouro do que o arrependimento sobre decisões profissionais ou financeiras. Ou seja, as pessoas se arrependem mais de terem deixado ir alguém importante do que de terem perdido uma oportunidade de emprego ou um investimento. E, curiosamente, esse arrependimento tende a crescer com o tempo e não diminuir, porque a mente reconstrói a lembrança de forma cada vez mais idealizada, exatamente proporcional à distância. Agora, o que isso tem a ver com o tema que trouxe você até aqui? Muita coisa, porque o comportamento de voltar atrás depois de rejeitar não é um capricho isolado, nem covardia, nem manipulação automática. Embora existam sim casos manipulativos, que merecem discernimento à parte. Na maioria das vezes, é o resultado direto desse mecanismo psicológico, a percepção de valor que só se completa depois da perda. E o que separa uma tentativa genuína de reconciliação de uma manipulação disfarçada, normalmente não é o pedido em si, é o que vem depois dele. Se a pessoa está disposta a reconstruir de verdade, com paciência, sem cobrar resposta imediata, sem pressionar, isso costuma ser sinal de arrependimento real. Se o pedido vem seguido de pressa, de urgência artificial, de cobrança emocional, por que você não me responde? Eu já pedi desculpa. O que mais você quer? Isso costuma ser outra coisa, e não vale a pena se perder tentando decifrar. E aqui entra uma reflexão importante para quem está do lado de quem foi deixado de lado antes. Existe uma diferença enorme entre reconhecer que alguém pode voltar arrependido e achar que isso é, automaticamente, motivo para reabrir a porta.
Autoestima não é sobre nunca dar segunda chance, é sobre entender que segunda chance não é obrigação e que aceitar de volta alguém que só valorizou sua presença depois de perdê-la exige, no mínimo, clareza sobre se essa pessoa realmente mudou o padrão que causou o afastamento, ou só sentiu falta do conforto que você oferecia. Tem uma frase que resume bem esse ponto e que eu escutei de um terapeuta há um tempo. As pessoas não se apaixonam de novo pelo que você é. Elas se apaixonam de novo pela lembrança do que sentiam perto de você. E essa distinção muda tudo, porque um retorno genuíno reconhece quem você se tornou depois da distância. Não tenta reviver do zero um roteiro antigo que já não existe mais. Um retorno que só quer recuperar a sensação, sem reconhecer a mudança, geralmente está fadado a repetir o mesmo ciclo de antes. Vale a pena também olhar para o outro lado dessa história. Porque, convenhamos, generalizar isso só numa direção seria injusto e, sinceramente, contraria a própria pesquisa sobre o tema. Homens também vivem exatamente esse mesmo padrão. Também minimizam conexões, também testam limites, também percebem valor tarde demais, também mandam aquela mensagem de madrugada tentando reconstruir uma ponte que eles mesmos ajudaram a derrubar. O comportamento humano, quando reduzido à sua essência, não escolhe gênero, escolhe contexto, insegurança, imaturidade emocional, ou simplesmente falta de repertório para lidar com sentimentos complexos numa fase específica da vida.